gente, que alegria! Estamos juntos mais uma vez, levando até você o programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Hoje é dia de convidarmos você para entrar na nossa igreja. E você já sabe que quando eu digo isso, eu estou me referindo à pregação que você vai assistir a partir de agora. São as pregações que realizamos nos nossos cultos. Lembrando que os nossos cultos, as nossas reuniões de fé, elas acontecem na Igreja Quadrangular dos Jardins, na Avenida Pedro Valadares, 999, às terças-feiras, 6 horas da manhã e também às 7 da noite. Às quintas-feiras, às 9 da manhã, 4 da tarde e 7h30 da noite. Aos domingos, 7 horas da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e também às 7h30 da noite. As portas estarão sempre abertas esperando por você. Sabe, como eu não nasci num lar evangélico, eu acho que eu consigo entender perfeitamente a dificuldade que algumas pessoas têm de entrar numa igreja evangélica. De repente você é um católico ou você não tem nenhuma religião e você pensa, poxa, eu até queria ir, mas como é que é? Eu posso ficar constrangido. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, a nossa igreja é uma igreja que praticamente em todos os cultos que nós realizamos, nós temos no mínimo 30% das pessoas que não são necessariamente da nossa igreja. São pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus. São pessoas que, quando eu pergunto, quem aqui é católico? Muita gente levanta a mão. Quem aqui não tem nenhuma religião? Muita gente levanta a mão. Então, eu acho que você vai se sentir muito à vontade frequentando uma das nossas reuniões de fé. O que tiver que acontecer na sua vida, sobre qualquer tipo de decisão, isso aí é Deus tocando na sua vida e no seu coração. O importante é que você dê a si mesmo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de estar num ambiente onde a gente não está falando mal da vida de ninguém. A gente não está criticando igreja nenhuma. A gente só está ali falando das coisas de Deus e de uma forma contextualizada. Porque nós entendemos que a palavra de Deus ela tem que ser trazida para os dias de hoje. Não adianta a gente ficar lendo a Bíblia e apenas pensando naquela época. Eu tenho que olhar para aquela época e transferir aqueles ensinamentos para os dias de hoje. E é isso que nós procuramos fazer em nossas reuniões. Por isso você vai perceber que na nossa igreja tem muita criança, tem muito adolescente, tem muito jovem, tem muita senhora, tem muito senhor, tem muito idoso. Ou seja, entendendo que a igreja é um lugar para todos, inclusive para você, tá certo? Vamos assistir agora essa pregação, esta mensagem, e eu volto no final para termos o nosso momento de oração. Até já! Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 até o 21. João capítulo 11, versículos 17 ao 21. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém. Pode sentar. Essa história, ela traz lições fortíssimas para a nossa vida. E é uma história muito rica em detalhes importantes para a nossa vida. Essa história fala de uma família de apenas 3 pessoas. Mas eram 3 pessoas muito especiais.
Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Uma das coisas que já nos mostra que essa família era uma família importante é pelo fato de serem verdadeiros amigos de Jesus. Jesus costumava passar um tempo na casa deles. Eles tinham tanta convicção do sentimento de Jesus por eles, do amor de Jesus por eles, que quando Lázaro adoece, as suas irmãs chamam mensageiros e pedem que vão até onde estava Jesus. Jesus estava distante, uma distância de um dia de caminhada. E quando estes homens chegaram a Jesus, eles disseram assim: Senhor, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Olha a certeza que eles tinham do amor de Jesus por Lázaro. Quando nós sabemos que somos amados, nós criamos uma expectativa do comportamento dessa pessoa que nos ama em relação a nós. Portanto, todos ali imaginavam, exatamente por conta desse amor de Jesus, esse carinho de Jesus por essa família, de que Jesus imediatamente iria parar tudo o que estivesse fazendo e iria ao encontro de Lázaro. Faria uma oração por ele e ele ficaria curado. Afinal, essa família já tinha visto Jesus fazer isso por outras pessoas, orar por pessoas e elas ficarem curadas. Mas Jesus não volta imediatamente o recado que ele recebeu. Ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, cuidando das suas tarefas, das suas funções. E só depois ele resolve ir. Comenta com seus discípulos e ele agora volta para a cidade de Betânia. Portanto, um dia para que os mensageiros chegassem, 2 dias ele ainda ficou por lá, mais um dia para ele voltar para a Judéia, para esta cidade chamada Betânia, uma cidade bem coladinha em Jerusalém, apenas 3 quilômetros de distância. 4 dias no total. E quando ele chega, recebe a notícia daquilo que na verdade ele já sabia. Ele já tinha dito isso aos discípulos: Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. O que nos leva a entender que quando os mensageiros foram até Jesus, nesse percurso, Lázaro estava morrendo. Lázaro morreu e Jesus continuou lá. Aqui nasce, gente, um momento muito difícil no coração de Marta e Maria. O momento da desesperança. O momento de você não poder mais esperar qualquer mudança, qualquer novidade. Porque uma coisa é você interceder por alguém quando está doente, mas agora não tinha mais o que interceder, ele estava morto. Então a desesperança toma conta do coração daquelas mulheres. Tanto que quando Jesus ele está chegando em Betânia, Marta não espera que ele chegue até a casa delas. Ela sai e vai ao encontro dele, e ali ela vai desabafando toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua decepção. E ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Neste momento, Marta está representando muitos de nós que desabafamos as nossas desesperanças, por conta dos fracassos, por conta das decepções, por conta dos desencontros da vida, por conta dos atrasos da vida. Desesperança quando olhamos para a nossa vida e percebemos que o tempo foi passando e coisas que esperávamos que já estivessem acontecendo e a essa altura da vida estivessem inclusive consolidadas,
elas foram desfeitas, desfaceladas. E agora a gente tem essa sensação que é uma das piores que o ser humano pode ter, a desesperança. É nessas horas que dá para a gente invejar aqueles que têm pouca idade. É engraçado quando você vê um menino de 18, 19, uma menina de 20, 22, 23 anos, reclamando de alguma coisa na vida, algumas às vezes até dizendo, estou desanimada. E você olha e fala, oh meu Deus do céu, se soubesse tudo que ainda vem aí pela frente, todas as oportunidades de mudança. Mas quando você vai pegando uma certa idade, não necessariamente por conta da idade, mas quando você olha para a sua vida e você começa a perceber um punhado de fases, que ela já teve início, começo, meio e fim, e as coisas não aconteceram como você esperava, é natural que a desesperança comece a bater na sua porta. Por exemplo, você tem um filho e deseja sempre o melhor para ele, você sonha com o melhor para a vida dele, e de repente ele chega à idade da adolescência, à idade das suas próprias decisões, ou até já na idade adulta, e começa só lhe trazer desgosto e preocupação, só tristeza. Filhos que de repente pegaram um caminho completamente distante daquele que você ensinou, daqui a pouco envolvido com drogas, daqui a pouco fazendo besteira. Mães que entram em desespero, que não pode ouvir o som de uma sirene e já começa a pensar no pior. O telefone toca num final de semana e essa mãe começa a tremer, porque esse filho pegou um caminho totalmente diferente daquele que ela sonhou e desenhou para ele. É essa desesperança. Enquanto é pequeno, você torce a orelhinha, põe obrigatoriamente sentado no seu colo, junta pela mão e leva com você. Mas e agora que é adulto, é dono do próprio nariz? A desesperança nasce quando você não é mais apenas um namorado ou namorada que não deu certo o relacionamento, termina, vai chorar 1 mês, 2, 3, sei lá quanto tempo, mas há de surgir alguém, há de cicatrizar as feridas do coração, e você continua manifestando a esperança de que um dia vai surgir alguém que mereça o seu amor, e que mereça também receber alguma coisa de volta, né? Mas e quando você está casado e tem investido há tanto tempo nesse relacionamento? Você considera todo o peso que existe para tomar uma decisão de uma separação? Você considera filhos que existem nessa história? Vão sofrer com certeza. Eu sou filho de pais separados. Eu tenho 50 anos de idade. E acreditem, eu ainda sofro com isso. Desculpe, mas não se engane. Esse sofrimento vai existir. Então você pensa nisso. Você pensa no tempo que você investiu ao lado de alguém. Você pensa numa série de coisas. Você se assusta. E nasce a desesperança. Quando você olha para um homem que já disse a você que não muda por nada. Você já o convidou para vir aqui e ele disse, ali eu não piso. Você olha para uma mulher que promete mudanças o tempo todo e de repente continua da mesma forma, brigando por tudo ou por nada. E muitos homens não têm o prazer de voltar para sua casa. Não tem o prazer. E aí você vai encontrando erros no homem e erros na mulher, porque os dois estão desesperançosos. Financeiramente, pessoas que às vezes sonharam tanto em se formar, em ser isso, ser aquilo. Sabe, quando você é novinho, você pode juntar um punhado de meios cursos por aí
Mas vai chegar uma hora que você vai acertar, e tem um que você vai terminar e vai dar certo. Existem oportunidades, não é só na cidade que você mora, não. Eu acho que amanhã vai passar uma reportagem falando sobre um país do Oriente Médio, onde muitos jovens brasileiros foram para lá e estão se dando bem. Eu, quando era bem jovem, eu sonhava com duas possibilidades. A primeira delas era de trabalhar em navios evangelísticos. Chegou a se encaminhar tudo para que eu fosse para um navio chamado Doulos. Eu ia para este navio para evangelizar e conhecer boa parte do mundo. Eu tinha meus 16 anos de idade. E um pastor estava vendo toda a possibilidade para que isso acontecesse na minha vida. Um outro sonho era o sonho de viver num kibbutz. Kibbutz são comunidades em Israel, onde eles vivem num formato de cooperativa, onde tudo que eles conseguem ter pertence a todo mundo. E lá você também tem oportunidade de estudo. Era um dos meus sonhos. São oportunidades que os jovens têm, mas depois de um certo tempo da sua vida, essas oportunidades começam a rarear. E ainda que elas surjam, agora você tem outros pesos para colocar na sua balança. E quando você percebe que não dá mais para fazer certas coisas, o coração aperta, o coração fica fechado e começa a nascer a desesperança, porque não deu certo profissionalmente. Trabalha e está vendendo o almoço para comprar a janta. Desesperança. Eu digo que a desesperança é quando você está diante de um fato que aos seus olhos humanos é fato consumado. Não tem saída. É aprender a conviver com um determinado tipo de dor. Seja dor de cotovelo, seja uma dor da alma, seja às vezes até uma dor física. E a pessoa tem que se acostumar. É assim que muitos, mas um número muito maior do que você possa imaginar, está vivendo. Os desesperançosos. Eu diria que essas pessoas todas estão sendo representadas por essa mulher chamada Marta, a desesperançosa. E ela prova a sua desesperança quando ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É alguém que olha para trás e imagina que poderia ter sido tudo diferente, mas não foi. E agora tem um problema que não tem mais solução. Só que essa mesma mulher, por obra do Espírito Santo de Deus, só pode. Não veio dela. Por obra do Espírito Santo de Deus, essa mulher de repente olha para o mesmo Jesus que ela acabou de reclamar com ele, de questionar: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela em seguida, no versículo 22, em seguida, ela diz algo que não combina com ela mesma. Ela era uma mulher meio destemperada. Marta era meio espivitada. Ela era muito agitada, diferente da sua irmã Maria, que era mais calma. Mas ela acabou dizendo algo que fez toda a diferença nessa história. Ela disse assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quando ela disse isso, ela estava abrindo a porta das possibilidades divinas. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, escute o que eu vou lhe dizer. Você que conhece a Deus, você que tem Jesus no seu coração, nunca deixe que a porta das possibilidades divinas se fechem. Você tem a obrigação de manter essa porta aberta. Essa porta é a porta da fé. Você não tem direito de olhar como qualquer outro olha,
Quem olha pelos olhos da fé, ainda que enxergue algo que pareça o fim, saberá que se Deus quiser, o fim ele se tornará em começo, em recomeço novamente. E foi isso que essa mulher conseguiu fazer. Ela representa essa dicotomia que existe em nós. Ela representa esse contraste. De um lado, o nosso lado da dúvida, da incredulidade, mas de outro lado, aquele que já conhece a palavra de Deus como nós conhecemos e sabemos que servimos a um Deus que é Deus do impossível. Ela representa exatamente isso que acontece comigo e com você. De um lado, você não quer mais acreditar. É o teu lado racional, é o teu lado humano. Mas nessa luta que existe entre o espírito e a carne, que você alimente o espírito e viva pelo espírito e viva pela fé. Não ande por vistas, mas ande por fé. Porque é isso que abre as possibilidades divinas. E foi o que ela falou. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo agora, esse mesmo agora, que é a tradução disso? Mesmo agora, mesmo com seu atraso, mesmo o Senhor não tendo vindo imediatamente como a gente esperava, mesmo a gente ficando decepcionado com o Senhor, mesmo a gente não entendendo porque o Senhor não veio, mesmo a gente vivendo a dor que estamos vivendo agora, mesmo meu irmão já estando enterrado, mesmo agora, eu creio que aquilo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. É demais isso. Para os nossos dias é como se disséssemos: pastor, mas o meu filho não é mais criança, eu já tentei de todas as formas. Mesmo agora, depois de você ter tentado de todas as formas, Deus tem poder para mudar a vida desse moço. Você entende isso? Mesmo agora, pastor, eu não sou mais uma criança, eu já tenho X anos de idade, as oportunidades para mim hoje são raras. Eu hoje estou passando por outros tipos de lutas, e eu vou lhe dizer: pois bem, com essa idade que você tem, mesmo agora, Deus tem poder para agir na sua vida. Pastor, mas eu já tentei de tudo para restaurar meu casamento, para restaurar minha família. Pois eu lhe digo, mesmo agora, depois de você ter tentado de tudo, mesmo parecendo que essa situação está definida, Deus tem poder para agir na sua vida. Essa história só está aqui na Bíblia para ensinar isso para mim e para você. Não pense que essa história da ressurreição de Lázaro está na Bíblia apenas para que o próprio Lázaro fosse favorecido. Até porque depois ele morreu. Ele não ficou para semente. Ele ressuscitou, mas depois em algum momento ele morreu de alguma outra coisa que a Bíblia não diz. Então a questão não é simplesmente Lázaro ter ressuscitado. É a lição que o Senhor quer trazer para mim e para você dentro dessa história. Aí Jesus pergunta: ô Marta, onde é que ele foi enterrado? E ela o leva. Vem outra lição. Jesus é demais. Jesus é demais. Jesus é maravilhoso. Irmãos, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque a Bíblia diz no versículo 35, é considerado um dos menores versículos da Bíblia. E Jesus chorou. Por que ele chorou? Ele não sabia que ele mesmo iria ressuscitar Lázaro. Ele não tinha conhecimento do que ia acontecer. Ele sabia, ele já tinha dito para os próprios discípulos. Mas ele se permitiu chorar. Ninguém se comove com você. Ninguém tem sentimentos mais fortes por você do que Jesus. Ninguém, nem sua mãe, consegue te amar tanto como Jesus te ama. Te entende, te compreende,
te aceita, é doido por você. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8: aquele que não nos negou o seu único filho, não nos negaria também, ou não nos daria também todas as demais coisas? O mais importante ele já fez, o mais importante ele já deu. Você acha que ele vai recusar de entregar outras vitórias que você está precisando nas suas mãos? Pastor, o que eu faço? Diga: mesmo agora, o Senhor pode agir na minha vida. É isso que você tem que dizer, com toda a fé do seu coração. Mesmo agora, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o desânimo tenta tomar conta de mim, mesmo quando eu já sofri muitas decepções, mesmo quando parece que está tudo atrasado, mesmo agora, o Senhor tem poder para agir na minha vida. Creia de todo o teu coração. Apenas isso. Como disse Jesus, creia. Então, somente creia. Mas, tire o mas. Creia. Deixe com Ele. A sua parte é crer. A parte dele é agir. É fazer o impossível. Fique em pé no teu lugar. Depois dessa palavra, eu quero agora lhe convidar para a gente orar, para a gente falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Conhece quais são nossas necessidades e quais são os nossos desejos. E o Senhor é o Deus que pode suprir tudo isso pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Então eu te peço, Senhor, venha tratar com a vida de cada uma destas pessoas que me acompanham nesta oração, neste momento. E que elas sejam alcançadas, tocadas por Ti. Que coisas diferentes, coisas milagrosas, coisas que só o Senhor pode fazer, se manifeste agora na vida dessas pessoas. Que enfermidades sejam vencidas. Tudo aquilo que não vem de Ti e, portanto, tem trazido tristeza e angústia no coração dessa pessoa, seja agora também tratado por Ti, Senhor. Abra as portas que estão fechadas. Cuida destas pessoas que me assistem, bem como de cada um dos seus familiares também. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue cuidando e tratando com você. Forte abraço. Tchau.